tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Certinho aqui, tecnologia funcionando. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, estar aqui, representando a Neo4j. Falar um pouquinho de IA para o negócio, né? Como é que a gente faz... foi falado na palestra antes aí do Marcos, do Luiz e da Andressa. O Macedo foi moderador, falando muito de garantir que vai ter um valor para o negócio. O que a gente faz para gerar esse valor? E as dúvidas que geram em cima do que a IA faz de certo, faz de errado, né? A gente vê que a inteligência acaba virando commodity, né? Se você compra um modelo que seja Gemini, Claude, ChatGPT, eles acabam sendo iguais para todo mundo, ele vai funcionar igual para todo mundo. E a preocupação da IA é ser preguiçosa, né? Tá falando que o Luiz comentou que a IA nunca diz que não sabe, né? Ela acha um resultado e te manda, né? Você acaba acreditando naquilo ali. E aí, tá certo? Não tá? E para o contexto do seu negócio, vai fazer sentido? Né? E a gente tem visto aí algumas pesquisas, ficou pequenininha a letra ali, mas são fontes confiáveis. DC, Gartner, S&P Global. Fizeram vários estudos que tem muitos pilotos de IA, todo mundo falando de IA, todo mundo o dia inteiro falando de IA. A gente está aqui falando de IA o dia inteiro também, né? E a maioria deles, 88%, não chega à produção. As empresas acabam abandonando algumas iniciativas de IA porque veem que não estão fazendo direito, está dando errado, está gastando dinheiro demais e não está tendo resultado. Então acaba sendo... acaba desvinculando aquela necessidade a uma realidade da empresa. E a parte de agente, que era o boom do mercado, né? Grandes empresas lançando o mundo de agente, o que o agente faz, o que a gente vai resolver a vida toda, acaba vendo que não é bem assim, né? A gente acaba consumindo muito token, muita tecnologia, mas que não está sendo resultado efetivo. E aí tem o porquê disso, né? Acaba se gerando, por falta de governança, uma duplicação, multiplicação de agentes que acabam fazendo uma forma diferente e o resultado é diferente. A empresa acaba tendo vários times fazendo agentes que poderiam fazer a mesma coisa, poderiam compartilhar a sua ação e acaba tendo uma desvinculação da realidade da empresa porque aquela equipe fez um agente específico para uma coisa e acaba respondendo para uma outra e acaba multiplicando isso, os dados são multiplicados, prompts muito grandes, os times mais avançados criam MCP servers para que isso seja mais fácil de usar e acaba usando e as outras equipes acabam usando e não tem um resultado coerente, né? Então você acaba gastando mais coisa com retrieval e acaba tendo respostas diferentes para a mesma pergunta. Mesmo que estivesse usando corretamente as bases de dados, o conhecimento da empresa. O que a gente vê de falha nisso aí, né? A IA alucina, a LLM erra por vários motivos e erros são inaceitáveis, né? O painel anterior era o painel de saúde, um erro de LLM, um erro de inteligência artificial na saúde pode ser fatal, né? Tem alguma coisa, tem alguma interferência que vocês estão ouvindo bem? Bom, então isso é uma coisa que assim, a alucinação é ruim para o negócio, é ruim para casos de missão crítica, ou casos que envolvam muito dinheiro. Aí é uma caixa preta. Você acaba não sabendo por que ela chegou naquele resultado. Né? Qual foi o modelo que ela usou para chegar naquele resultado. LLM não tem julgamento, não sabe se uma coisa é melhor, se é pior, da onde que veio, por que foi tomada aquela decisão. Como é que ela é instruída para tomar uma decisão. Se você não fizer isso de uma forma estruturada, ela vai se perder, ela não tem julgamento, ela vai fazer do jeito que ela achar mais fácil computacionalmente, né? E a história de contexto. O contexto é sempre importante, né? De você mostrar para IA disponibilizar para IA o que você realmente quer. Você quer saber sobre Sou eu segurando o microfone no lugar errado aqui. Você mostrar para ela o que você precisa, o que realmente a sua empresa quer, o que a sua empresa faz. Quais são os dados que ela vai ter que se vincular. Ela não vai poder viajar e pegar dados de fora do
do ambiente dela, ser dados, uma IA corporativa, do uso do dado corporativo. E aí a gente chega a uma visão que o mercado e pesquisas estão sendo feitas, o chamado a camada de conhecimento, o knowledge layer, né? A IA precisa disso, para que ela seja realmente efetiva em dar respostas certas, com uma economia de recursos, e que você possa replicar o uso e garantir que aquilo ali está sendo auditável, rastreável, mostrar como chegou naquele resultado, né? E aí a gente vai falando de ontologias. O que é ontologia? A representação do conhecimento, né? Numa empresa, o que é o conhecimento de um processo de manutenção, de um processo de vendas, de um processo de saúde, né? De avaliação de um pedido de reembolso lá da Sul América, por exemplo, né? Essa é o processo de conhecimento do negócio. Como você traz isso para que a saiba o seu modelo de trabalho, qual é a sua forma de trabalhar. Os dados, você tem que ter acesso aos dados de uma forma efetiva. Então, você tem um monte de dados em vários lugares. Conseguir fazer a conexão desses dados para que estejam disponíveis para IA de uma forma mais fácil é importante para que seja a aceleração do resultado. E a memória para os agentes. Os agentes terem acesso a o que foi feito, por exemplo, um exemplo do chatbot. É o segundo ou terceiro atendimento daquele paciente ou daquele cliente que vai comprar um produto ou que vai fazer uma viagem. A memória daquilo aí deveria estar disponível. Tem que fazer tudo de novo para o cara digitar o CPF, para o cara... Não, se aquele telefone ou aquele login já está ali, já sabe quem é o cara, já sabe o que ele fez. Baseado na última interação, pode, por exemplo, trazer um cenário de recomendação, se é uma empresa de varejo, uma empresa que vai vendendo algum produto, ou se é uma parte do sistema de saúde que vai querer mostrar para o cliente, olha, seu exame está pronto, eu gostaria de marcar uma consulta, fazer uma venda em cima disso, né? Isso tudo a gente consegue pensando em trazer isso para um grafo, né? Quem já ouviu falar de grafo aí? Só na faculdade ou já fizeram, já mexeram com algum grafo? Grafo é uma teoria muito antiga. Não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo de Euler, das 7 pontes, 1760 e alguma coisa. Um matemático que tinha uma obsessão por caminhos e por rotas. Ele morava numa cidade que tinha 2 ilhas, um rio, e tinham 7 pontes. Ele queria garantir que ele conseguiria passar por todas as pontes e chegar de volta na casa dele. E ele viu que isso era, dependendo do número de pontes, o modelo matemático era impossível, né, de se mostrar. Com isso, ele gerou a teoria dos grafos, né? Pensando a representação por baixo do knowledge layer, você respondeu uma pergunta: por que a cliente Ana teve um empréstimo de 10 mil negado? E o grafo de o que foi feito aqui, por que essa decisão foi feita, o agente de crédito, a política, o CRM dela, quem é essa Ana, que ela já está contigo há muito tempo, já cliente há muito tempo, tem um histórico de crédito, não paga em dia. Isso tudo gera a forma de dizer que aquele pedido de crédito, aquele pedido de reembolso vai ser negado ou não. E aí vem a Neo4j, né? Desculpa, eu antecipei um slide. O que é o grafo, né? Eu falei um pouquinho de grafo, mostrando para vocês. O grafo é uma forma de representar informações e a ligação entre essas informações. A gente chama de nós, né? As bolinhas, e os relacionamentos, que é a ligação entre esses nós, né? Pode chamar tem gente que chama de nós e arestas, né? O relacionamento pode ser chamado de aresta. E a gente, de uma forma que você consiga percorrer várias relações de uma forma rápida e sem ter que se preocupar com um modelo relacional. Então, o modelo relacional de banco de dados, ele é muito pensado na teoria dos conjuntos, né? De interseções e tudo mais. O modelo do grafo
é a teoria dos grafos, né? De caminhos que nasceu lá no paradoxo de Euler, né? A ideia é exatamente isso, que a gente tenha dentro do mundo do grafo a representação do conhecimento, a representação dos seus dados e, principalmente, a representação da relação dos seus dados entre eles e o que você pode fazer com isso, né? No caso da Neo4j, o que a gente é? A gente é um banco de dados nativo em grafo, então a gente armazena as informações realmente nesse formato, os nós, e os relacionamentos e as propriedades, né, o equivalente às colunas de uma tabela. E ele é nativo para isso. Para que serve isso? Qual é a vantagem disso? É você poder executar vários algoritmos que ficariam inviáveis ou muito caros computacionalmente dentro de um cenário de banco relacional. Trazendo para o mundo da IA, é exatamente o que permite a gente fundamentar a IA com as respostas e trazer a rastreabilidade, como que você chegou naquele resultado. O algoritmo de grafos, os algoritmos de menor caminho, similaridade, comunidade, a gente consegue trazer isso e mostrar. São algoritmos públicos, né? A gente tem um Git nosso com todos os algoritmos documentados e você consegue mostrar como você chegou naquele resultado, tá? Então, 3 componentes para uma base de negócio que faça sentido, para uma base de conhecimento que faça sentido para o seu negócio. Você ter os conceitos, o mapa do seu processo, do seu negócio, né? Os conceitos, os processos, sistemas, políticas, normas, e de uma forma que seja fácil de ser lida por agentes de IA. Você tentar ter seus dados sem precisar mover da sua base de dados original o dado. Você pode fazer uma visão de zero cópia, só fazer um apontamento para aquela base de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com o Databricks, com o Snowflake, com o Google. Então, a gente consegue fazer essa visão virtual do dado fácil, né? E a memória agêntica. O que cada agente fez, qual foi o caminho que ele seguiu. E isso passa a ser uma forma de você otimizar as interações seguintes. Então, no tempo de consulta, né, o que acontece, né? A pergunta chega e aí, antes de qualquer resposta, a camada faz os movimentos numa ordem conhecida. Vai entender a pergunta, o que foi perguntado. Baseado no contexto daquela pergunta e no contexto de informações que você tem, ela vai resolver quais são as fontes que você vai usar. Você vai usar o dado que você tem ali, um dado que você tem fora, uma API, uma integração com outro sistema, aponta as políticas, os guardrails, o que pode ser decidido ali naquela pergunta, que a IA tem autonomia para responder, e aciona o RAG do grafo, que vai trazer o resultado daquela pergunta. Então, é uma coisa que pode parecer complicado, mas a gente tem um ferramental muito grande para isso. O que muda de verdade, né, quando a gente tem esse knowledge layer? Confiança, né? Quando você não tem uma coisa que te sustente porquê da resposta, a auditoria fala muito, né, porquê, né? Todo mundo quer auditoria. Por que foi feito isso? Você vai aceitar a resposta de uma IA genérica, sem uma base de dados, uma base de conhecimento. Você vai aceitar porque você aceitou. Ou então vai ter que pegar um especialista humano para verificar aquela resposta. Com o Knowledge Layer, você consegue rastrear toda a resposta até a fonte dela. Poder explicar as decisões, por que foi negado o empréstimo, por que foi glosado um pedido, um reembolso e por aí vai. A inteligência passa a ficar interconectada, né? Você consegue trazer, como a gente mapeou lá o processo da empresa, as políticas e tudo mais, você consegue trazer isso e você sabe que
o que cada sistema, da onde está vindo a sua origem de dados. E o reuso, você vai conseguir reusar de uma forma efetiva, mantendo sempre uma fonte única de verdade. A visão daquela resposta vai ser sempre a fonte única de verdade para aquela resposta. Uma coisa que sou eu segurando, deve ser. Bom, aí pensando usando o grafo na IA agêntica, né? O GraphRag entrega respostas mais precisas. A gente tem capacidade vetorial, a gente pode trazer vetores para dentro do grafo para fazer juntar as duas facilidades, né? A gente consegue fazer o raciocínio em várias rodadas de multi-hop, né? De você conseguir trazer as respostas e ir refinando. O grafo mapeia a semântica dos seus dados, traz para dentro da IA o que está sendo o conteúdo semântico daquela informação. Por que aquela informação está certa. A partir de contexto, então a gente sabe o contexto, sabe a história, sabe a memória passada. E a memória dos agentes é representada de uma forma mais fácil dentro do gráfico. Tem uma interferência de novo. Vamos lá. Falar um pouquinho de Neo4j. Então, o que a gente traz de facilidade para o mundo, né, de grafo? A gente está sempre conectado com vários parceiros de IA, de base de dados. Então, todas as nuvens, a gente está presente em todas as nuvens. A gente tem uma visão de algumas ferramentas de criação de agentes dentro da própria plataforma. Na camada do meio aqui, são todas as ferramentas que tem para manipulação, criação, desenvolvimento de ferramentas de desenvolvimento do grafo. Então, a parte de browser lá, para você fazer queries e visualizar um pouquinho o formato do seu grafo. O Bloom, uma ferramenta de exploração. Neodash é uma ferramenta de dashboards mais simples, mas que é bem efetiva para consultas rápidas, visões rápidas. Importação de dados e vários conectores com várias tecnologias, todas essas aí de cima, dados locais e tudo mais. Duas coisas novas que a gente está trazendo. Document Intelligence, que é você conseguir de uma forma fácil extrair de documentos o conteúdo deles e trazer para dentro do grafo. Então, por exemplo, processos, códigos legais, isso tem uma estrutura que você acaba tendo dificuldade de trazer isso para um modelo de conhecimento. A gente está trazendo uma ferramenta que acelera isso. E a parte de gestão de ontologias, gerenciamento de ontologias, que é justamente o mapeamento dos processos, o mapeamento do conhecimento dos processos da empresa. E dentro da nossa base de dados, a gente tem o que a gente chama de Graph Data Science, que são 60 e muitos algoritmos prontos para serem usados, desde proximidade, menor caminho, caminhos circulares. Então, por exemplo, para gestão de fraude do Pix, por exemplo, pagamentos circulares, a gente consegue fazer uma forma, sem programar nada, você aponta o grafo e diz assim, eu quero saber se desse grafo aqui, quantos pagamentos circulares eu tenho? Ou então, qual é o menor caminho numa rede de telecomunicação ou numa rede de distribuição de energia ou de água para eu chegar em outro lugar? Ou então num caminho de logística, por exemplo, de rotas de logística. E uma coisa que a gente lançou agora recente, tem menos de 6 meses, é o grafo virtual. Tem alguma coisa? Desculpa de novo, que de vez em quando vem um ruidão aqui no meu ouvido. O grafo virtual é justamente apontar para a sua base de dados sem precisar ter que fazer a carga dos dados. Bom,
que isso traz de valor, né? Como é que a gente mede isso, né? O IDC fez um relatório esse ano falando sobre aumento da precisão e redução das alucinações de LLMs, a performance mais rápida, ou seja, o grafo, ele, quando você compara com bancos relacionais, quando você tem até 2, 3 níveis de hierarquia, é parecido com a performance, acaba sendo tranquila, né? Falando tecnicamente, quando você tem um join em cima do join em cima do join, até 3 vezes, 4 vezes, ok. Quando começa a fazer 5, 6, 8 níveis de hop, né, de pulos, join em cima do join em cima do join 8 vezes, a performance cai drasticamente, exponencial o consumo de capacidade computacional. Então a gente consegue devolver 53% mais rápido de velocidade nas consultas. E aí um valor de negócio de 230% em 3 anos foi um caso de uma seguradora nos Estados Unidos. Bom, falar um pouquinho de Neo4j. Quem é a Neo4j hoje no mundo? Somos cerca de... Deixa eu ver se consigo voltar aqui? Consigo. Somos cerca de 950 funcionários no mundo. Aqui no Brasil, 25. A gente tem área técnica, área de serviços profissionais, suporte, marketing, vendas e engenharia de soluções para trabalhar com os clientes. A gente depende muito de parceiros. Então, aqui na sala tem a Info4, que é parceiro nosso. Tem vários parceiros multinacionais e nacionais que trabalham com a gente. Mais de 2.100 clientes no mundo, 2.100 clientes corporativos, né, que tem um contrato, que tem uma relação direta com a gente. Fora os clientes que são de pagamento via cartão de crédito. A gente tem uma opção mais simples de que o cliente passa o cartão de crédito, assina e começa a usar. 2.100 clientes corporativos, alguns aí listados. E eu trouxe um caso, por acaso é um cliente meu, aqui do Rio, a Eneva, vocês devem conhecer. A Eneva faz produção de gás, geração de energia e distribuição dessa energia. Tá? E eles tinham um problema de gestão de ativos muito grande, por conta de vários tipos de equipamentos nas plantas, tanto de produção de gás quanto de geração de energia. E o planejamento de manutenção deles era muito complexo, para evitar que se parasse uma planta de geração e uma planta de produção. Eles demoravam muito para fazer essa gestão de planejamento disso, demora 3 dias para fazer um planejamento de uma manutenção, porque eram muitas variáveis, muitos pontos a serem considerados. E aí eles começaram a conversar com a gente ajudou a montar um modelo. Eles trouxeram o modelo deles para dentro do grafo. E além de conseguirem resolver esse problema mais de otimização da manutenção, eles começaram a ver que as informações que eles tinham começavam a trazer insights e coisas que eles nunca tinham pensado, mas a informação estava ali. Então eles começaram a responder perguntas genéricas, grandes diferenciais de negócio com o dado que eles já tinham. Então eles conseguiram chegar a 450 perguntas diferentes de coisas que eles nunca tinham imaginado que os dados deles tinham, e estava ali já. Foi só a forma de organizar e conectar essas informações. Então a gente trouxe realmente de 3 dias de planejamento, que parava uma equipe inteira 3 dias para planejar, e muitas vezes essa equipe trabalhava no fim de semana para poder fazer a parada técnica na segunda ou na terça, para 2 horas de planejamento. Algumas respostas de tomada de decisão sobre falha de ativos, sobre visão de o que está acontecendo, segundos. E essas mais de 450 perguntas diferentes que eles começaram a responder, que eles não tinham noção que eles conseguiam responder com isso. Então, um exemplo. Locais de instalação que apresentaram o maior número de falhas mesmo com um plano de manutenção ativo. Vai responder isso com o sistema. E ali embaixo é o exemplo da resposta dessa pergunta.
que quem gerou não foi a gente. Ninguém escreveu isso aí, isso foi escrito por uma LLM, tá? Então, e essa linguagem aí é a linguagem Cypher, que é uma linguagem é o SQL do grafo. Hoje em dia o Cypher foi criado pela Neo4j e hoje em dia ele foi usado como padrão de GQL, que é o Graphical Query Language, que é um padrão ANSI, ou ISO, já não sei se já ISO, mas ANSI com certeza. Tá? Então isso foi um exemplo que a gente tem. Eu não tive autorização para trazer as telas e a visão deles, mas isso aí foi um exemplo do que eles fizeram lá. Tá? Bom, na prática, como é que a gente faz, né? A gente consegue trazer a LLM para gerar o conteúdo, por exemplo, extrair documentos, ou extrair bases de dados, gerar isso, fazer uma validação. É importante que o especialista, no caso do médico lá da palestra anterior, seja ouvido também. Os agentes acabam saindo mais leves, eles acabam sendo mais fáceis de entender o que fazem, e você pode ter mais agentes fazendo coisas especializadas, né? E o ideal é que a gente comece com um domínio, para que você veja a facilidade que isso gera e expandindo. E a beleza do grafo é que você não precisa remodelar tudo, né? Um banco SQL, se você quer incluir uma informação, quer incluir uma outra relação, você tem que refatorar, criar índice, criar tabela externa, faz tudo de novo. O grafo não, o grafo você vai começando a crescer ele de acordo com a sua necessidade. Então você vai conectar, por exemplo, seus clientes, aí depois seus clientes precisam de produtos, seus produtos precisam de fornecedores, seus fornecedores geram faturas, você vende, você tem faturas também, então você vai conectando tudo isso de uma forma que é fácil de crescer, ele não é engessado. E é isso, conhecimento consultável como dado e acionável como código. É a ideia do grafo dentro do mundo corporativo. Obrigado. Aqui em seguida tem 2 QR Codes. O da direita, da esquerda, é o da comunidade da Neo4j. Quem quiser conhecer, trocar ideia, tem o nosso time de engenharia de soluções, está lá. Está disponível para bater papo, explicar, trazer material para vocês. Nosso programa de treinamento é 100% gratuito. Então, tem uma página chamada Graph Academy. É uma página da Neo4j, você se cadastra. Tem todos os treinamentos, tem acesso a um ambiente de teste gratuito também na nuvem, que é o Aura, que é esse nosso produto de nuvem. E a certificação também é gratuita. Você pode fazer os treinamentos, se quiser fazer certificação também é gratuita. No QR Code da direita, um quiz, e quem for sorteado vai ganhar uma máquina de Nespresso. O senhor não está aqui comigo hoje, mas a gente vai fazer o sorteio e aí a gente informa para o pessoal da Serratec. Tá bom? Obrigado, boa tarde para todos.